Você, morador, que acha que essa obra não precisa ser feita agora ou que compra um apartamento novo, num imóvel novo e acha que não precisa dar manutenção, você sabe o que é manutenção predial? Vem comigo que eu te explico. Quem paga a conta quando a manutenção predial não é feita? Porque essa conta sempre chega. Você sabe que os prédios estão envelhecendo? Assim como nós, seres humanos, os prédios envelhecem todos os dias. Neste exato momento, o seu prédio está envelhecendo e você nem se dá conta disso. Enquanto estamos aqui conversando, montando esse podcast com estes grandes especialistas do mundo condominial, falando sobre essa questão de manutenção, o seu prédio, a sua estrutura predial está envelhecendo. Estruturas estão sofrendo com a ação do tempo, impermeabilizações estão envelhecendo, instalações elétricas estão perdendo a eficácia. Ou seja, uma estrutura predial também envelhece. A diferença é que alguns envelhecem, assim como nós, com acompanhamento médico, os prédios envelhecem com acompanhamento da engenharia. E é aqui hoje, neste Falas Condominiais, nós vamos falar sobre gestão de manutenção predial. Vem comigo. E agora vamos apresentar os nossos convidados. Só que para isso, né, gente, eu vou ter que pegar aqui o rascunho, porque é muito currículo. Vamos lá. Estamos aqui com a nossa querida Débora Vinhali, nossa primeira convidada, que é engenheira civil, especialista em patologias das construções e tecnologias da impermeabilização. Há mais de 12 anos atua no mercado condominial, ajudando condomínios a identificar, prevenir e solucionar problemas que afetam a segurança e durabilidade das edificações. É sócia da Epta Engenharia Condominial e do SindSkills. Débora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Falas Condominiais. Obrigada, Jana, pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente para falar de um assunto que a gente vive no nosso dia a dia, né, na nossa profissão, então com certeza é um assunto muito relevante. Também conosco está o engenheiro civil Tiago Silva Machado, técnico em edificações, engenheiro civil. Atua na construção civil desde os 17 anos. Nossa, Tiago, é muita coisa, hein? E acumula cerca de 25 anos de experiência no setor. Há 16 anos trabalha diretamente com condomínios e manutenção predial e hoje é sócio da Pitágoras Engenharia e Gestão de Obras, empresa especializada em obras e manutenção para condomínios. Tiago, seja muito bem-vindo, é um imenso prazer estar contigo aqui para falarmos a respeito de manutenções prediais. Eu sei que é um assunto que tu domina. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Boa tarde, Janaína. É uma honra estar aqui, né, com o Wagner. Já trabalhamos juntos com a Débora, que a gente compartilha essa dificuldade da manutenção predial e da conscientização dos condôminos proprietários e também de muitos síndicos. Eu que já estive dos dois lados, tanto como gestor de manutenção predial de construtora e hoje atendendo condomínios, a gente sabe que o problema ele é cotidiano, né? E principalmente pela falta de cultura do brasileiro. Recebemos também o engenheiro civil Wagner Rodrigues de Souza, pós-graduado em gestão de obras e projetos, com mais de 10 anos de atuação em reformas prediais. Há anos atua junto à Casa do Síndico, acompanhando de perto as demandas de manutenção, recuperação e valorização de edificações condominiais. Wagner, muito obrigada por ter aceito o convite aqui do Falas Condominiais, esse projeto que quer levar informação aos moradores para saber exatamente do que se trata, as manutenções, as garantias. Muito obrigada por estar aqui conosco, é um imenso prazer. Olá, Janaína, obrigado pelo convite, é um prazer fazer parte aqui dessa conversa com vocês e que a gente possa agregar para os condôminos sobre todas essas pautas que é muito importante no condomínio. E como não poderia deixar de ser aqui na nossa mesa, o nosso querido Dr. Andrigo. Dr. Andrigo, é um prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui na mesa do Falas Condominiais. Muito obrigado por aceitar esse convite, Dr. Andrigo dos Santos, que faz parte da Cunha Moraes Banca de Advogados. Então, olá a todos, olá Janaína.
Muito obrigado mais uma vez esse convite, né? A Cunha Moraes Banca de Advogados agradece, né? Aqui estamos com profissionais gabaritados, profissionais que a gente encontra aí no meio do condomínios, né? E espero contribuir juridicamente aí com vocês, também com a ideia. E eu gosto sempre de começar dizendo, né, que no condomínio, quando não se mantém as obras necessárias que precisam ser feitas hoje, amanhã realmente vira uma cobrança, né? E essa cobrança às vezes pode sair caro, né? Aí tem lá seus processos, né, jurídicos, tem as contratações de advogados, perícias, né, que tem que ter no processo também, e aí isso pode se tornar caro, né? Então a manutenção preventiva, ela é sempre o mais ideal. Parece ser um gasto, mas não é, na verdade. Hoje reunimos aqui quem vai encontrar os problemas, sugerir soluções, sugerir não, até muito mais do que sugerir, né? Às vezes tem até que impor as soluções, né? Porque sugerir, enfim. E também quem vai explicar quem paga ou não paga pelos erros e pela falta de manutenção. Então, acho que teremos uma conversa bem interessante aqui. É um assunto que diariamente a gente vê dentro dos condomínios, encontra muita falta de conhecimento por parte dos moradores. Esse tema é relevante para você, morador de condomínio, que você precisa entender aonde falta manutenção, para que serve a manutenção, aonde você precisa investir o seu dinheiro, porque manutenção não é gasto, é investimento, para não gerar depois um problema maior, para depois não poder acontecer uma tragédia dentro do seu condomínio. Então, nós vamos aqui hoje conversar sobre tudo isso. Fica aqui com a gente e se prepare para ouvir todas as verdades. E eu vou começar com uma pergunta bem simples. Por que o morador normalmente só percebe a importância da manutenção depois que o problema aparece? Quem quer começar? Comecei dela. Por exemplo, falta informação, falta transparência, falta educação condominial? Por que ele só percebe depois que o problema aparece? O que falta? Na realidade, eu acredito que nesse momento, nos condomínios, falta o que sugere a NBR 5674, que é a avaliação periódica. Porque normalmente o que o condômino sabe, quando ele só sabe quando a obra vai acontecer, quando chega o rateio na conta dele para pagar. Então, às vezes o condomínio ele está pagando, ele nem sabe onde está o problema. Não é que não é que ele não conseguiu ou não é que ele não iniciou, porque não é por onde ele passa. Se a garagem dele fica no térreo e o problema está no subsolo, ele não vai saber que o problema está lá. Se ele não é o morador da cobertura ou do apartamento que fica no último andar, ele não sabe do problema do telhado. Então, ele só sabe quando vai pagar a conta. E vem muito a questão cultural também, né? Que eu acho que é bem importante a gente comentar, porque as pessoas, todo mundo, né? Hoje está muito acostumado até a gente com o nosso corpo, né? A gente está sempre acostumado a agir quando a doença já aparece. Então, aquela cultura da prevenção, a gente mal tem com a nossa saúde, né? Imagina com as edificações. Então, as pessoas já vêm com essa cultura enraizada. E aí, se não tem, ali desde o início, quando você compra um imóvel, se não tem essa educação por parte da construtora ou até por parte do próprio síndico, né? Porque o síndico também tem que estar interessado, porque se é a responsabilidade dele, a questão das manutenções, e quem vai pagar as manutenções é o morador, essa conscientização tem que vir ali desde que ele entra no condomínio, né? Então, ele tem que mostrar ali periodicamente, por meio da manutenção, das inspeções, como o Thiago falou, qual é o estado do prédio, né? Como é que o síndico vai chegar de uma hora para outra com uma obra gigantesca ali para aprovar, sendo que ele não preparou os moradores para isso. Então, acho que é um somatório, né? Da falta de cultura, da prevenção, com a falta de informação também por parte das pessoas que são capacitadas para mostrar isso para o morador. E por isso também da importância da inspeção predial, né? Para conhecimento do que acontece hoje no condomínio, né? Como o Thiago passou, hoje é muito complicado dos moradores entenderem o que realmente terem esse conhecimento técnico, né? Que isso é mais voltado à engenharia, né? E por isso da necessidade de o síndico realmente solicitar um engenheiro para que possa passar todas essas informações numa inspeção predial do que realmente está acontecendo, sobre todas as patologias que hoje acontecem, né, no condomínio, para que a gente consiga dar andamento
nos próximos passos, né? Critérios de avaliação, por exemplo. Um planejamento, né? Um critério para saber o que é mais emergencial hoje no prédio. Isso é muito importante. Isso é bem interessante de você, morador, entender. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Débora aqui da EPTA. Débora, qual é a data? Eu comprei um imóvel novo na planta. Eu vou receber daqui a 1 ano. Aqui já ficou bem claro aqui nos podcasts aqui. Lá no primeiro episódio, assistam o primeiro episódio, onde fala que não deve se mudar sem o habite-se. Não se mude. More com a sogra, mas não se mude. Eu recebi um apartamento novo num prédio novo. Qual é o momento em que eu devo contratar um engenheiro para laudar a edificação? Bom, tanto para áreas privativas quanto para áreas comuns, segue a mesma lógica. O ideal é tu ter um engenheiro desde o início. Então, desde que esse condomínio é entregue formalmente pela construtora. Porque a gente tem a questão dos vícios aparentes, que são aqueles vícios que a garantia dele expira já na entrega da edificação. Então, tudo que tu puder constatar visualmente na data da entrega, tu precisa fazer essa reclamação para a construtora na entrega. Então, o engenheiro estar presente nesse momento é muito importante, porque, primeiro, quem está recebendo um condomínio não é capacitado tecnicamente para fazer isso. Então, muitas coisas que são de fácil constatação, como um piso quebrado, um vidro quebrado, a pessoa vai conseguir identificar. Mas questões mais complexas e que estão fugindo de norma técnica e que tu consegue, às vezes, visualizar que lá na frente pode vir a dar um problema, quem é leigo não vai conseguir identificar, né? Então, é importante tu ter um profissional para te apoiar nesse momento. E tem a questão emocional também, né? Então, mesmo que tu entenda um pouquinho, é o teu imóvel que tu está recebendo. Então, isso vai também interferir nessa questão de tu conseguir discernir ali o que está certo e o que está errado. Então, o profissional ali, eu falo que é uma das vistorias mais importantes, é essa primeira. Porque aí tu vai ver muita coisa que vai acontecer lá na frente, que o condomínio poderia ter ali um embasamento técnico para discutir ali com a construtora. Se ele tivesse uma comprovação lá do recebimento, isso iria ajudar muito. Às vezes até salvar um processo judicial por conta desse registro que foi feito nessa época. Eu vou pegar esse gancho e vou passar para ti, tá? Do processo judicial. Tá? Eu só vou perguntar... Posso te fazer uma pergunta? Claro. Tu que já foi engenheiro de construtora, as construtoras gostam disso ou não? Posso fazer essa pergunta? Pode. Eu te respondo com um trocadilho que a gente sempre diz. Engenheiro não entrega obra, abandona. Eu jogo esse gancho. Aí tem que ser sério, né? Mas todo mundo usa essa frase. Claro. Eu ouvi isso ontem no recebimento de um prédio. O engenheiro me falou isso. Depois, que daí a gente bota nos cortes. Isso não pode ir. Isso não pode ir, produção. Quarta produção. Mas eu vou fazer. Engenheiro não entrega, engenheiro abandona. Eu boto lá e tá tudo certo. Ele põe, tá? Pegando essa fala da Débora, eu vou levar agora direto para o Thiago, porque o Thiago já foi engenheiro de construtora. Eu quero saber uma coisa, Thiago, aqui para os nossos ouvintes, porque nós estamos no Spotify também, então não é só para espectadores, é ouvintes também, ó, estamos chique. As construtoras gostam disso, que a Débora acabou de falar, que antes de entrar, né, na hora que receber, já receber com o engenheiro junto. As construtoras hoje, né, elas são mais defendidas pelas NBRs do que os próprios condomínios, né? Então, se o condomínio não tiver um profissional técnico, eu digo um engenheiro, um arquiteto, um profissional que conduza desde a entrega, né, a construtora ela nunca vai te lembrar, como uma concessionária vai te lembrar que você atingiu o tempo de carro, o tempo ou a quilometragem do carro. Ela vai te entregar um manual de operações com as datas. Se você não lê, quem vai perder as garantias são vocês. Então, a construtora ela não gosta quando, no meio dos 5 anos, envolva algum profissional técnico. Doutor Andrigo, essa informação é privilegiada, hein? Muito, hein? Muito. Isso, realmente, ele dá para levar isso para diversos condomínios aí hoje da nossa cidade. Inclusive, foi uma dessas teses que nós levantamos lá num condomínio que a gente faz a gestão e foi falado sobre isso, que eles entregam um manual. Essa tese eu já levantei com o doutor Andrigo, a gente já falou sobre isso. Mas é bom para os moradores entenderem que nós estamos muito diligentes em relação a isso e pretendemos aí criar algo maior, e é por isso que nós estamos aqui falando com vocês, porque a construtora ela te entrega um imóvel, te entrega um manual bem recheado,
mas ela não, na hora que ela faz a entrega do condomínio, na primeira previsão orçamentária, ela não tem a previsão orçamentária das manutenções. Ela coloca ali limpeza, ela coloca produto de limpeza, ela coloca o zelador, mas ela não tem. Olha, eu nunca vi. Se vocês viram, por favor, esclareçam aqui. Tragam para a mesa, mas eu nunca vi um condomínio na entrega, na previsão orçamentária, ter a rubrica de manutenção preventiva ou de manutenção para seguir o manual. Eu nunca vi. O que isso pode ocasionar no futuro legalmente? Perfeito. Assim, ó, na verdade, quando a construtora não entrega, né, esse manual ou não cobra do síndico que faça isso, porque quem, na verdade, também instala o condomínio, se constitui um condomínio, é através até de um síndico eleito pela própria construtora. Verdade. Né? Porque, na verdade, eles têm ainda a maioria dos imóveis. E isso também é relevante porque se você realmente não entrega o manual de manutenção preventiva e não cobra as sequências, também recai aí à construtora essa responsabilidade. A partir do momento que ele cobrou, entregou, tem tudo notificado, a responsabilidade aí passa a ser do síndico. Nós temos lá no artigo 1358, inciso 5 do Código Civil, que diz que é dever do síndico, né, cumprir e fazer cumprir o regimento interno, quando é instalado o condomínio, e também pelas manutenções das áreas comuns. Né? Então, tudo que decorrer, né, de problemas na área comum, responsabilidade aí do síndico, mas quem paga a conta é sempre os condôminos, né, que vão ter que arcar com esse custo, né, com essa despesa toda. Então, é sempre bem cuidar realmente dessa possibilidade da entrega e do cumprimento do manual. Né? Essa exigência do Código Civil também. Na verdade, tem o grande mito, né, dos famosos 5 anos, sobre a garantia da construtora, né, e que, na verdade, isso não ocorre. Né? O que acontece é que cada elemento tem o seu grau de garantia, né, isso previsto, obviamente, no memorial da construtora. E cabe aí ao síndico avaliar todas as manutenções que são necessárias para que possa realmente fazer o cumprimento da garantia da construtora, né? O que, em muitos casos, isso não acontece. Então, o mito, né, ele está instaurado na cabeça dos proprietários, do síndico, em decorrência da primeira lei que organizava a questão da garantia, né, que é o artigo 618 do Código Civil, de solidez e segurança. Né? Posteriormente a isso, que veio as NBR 17170, veio a NBR 15575, veio a NBR 17170, né, e outras NBRs que começaram a gerar prazos de garantias normatizados. Tanto que, se você pegar em 2 anos para trás, você vai ver que todas as obras de pintura, as garantias eram 5 anos. Hoje você tem garantia de 3 anos no máximo. Por quê? A NBR 15575 veio com isso em 2015, na época do Minha Casa Minha Vida, onde estava se construindo grandes construções de baixa qualidade. Perfeito. Até para corroborar, né, com o Tiago, né, que tudo partiu do artigo 65. Né? E depois vieram também outras situações. Nós temos ali 10 anos pelo artigo 205, que é justamente aí fora daquelas situações estruturais, né? E aí você amplia justamente todo esse prazo, inclusive até para vícios ocultos, para 20 anos, a partir do momento que você toma conhecimento, justamente para avaliar o prazo que você tem da cobrança judicial. Então, a partir do momento que você toma conhecimento de alguma infiltração, né, que a infiltração pode começar pequena, e depois, quando você toma conhecimento, dali parte. Não, mas eu já tinha notificado na situação pequena. Opa, então você demorou quanto tempo? 5 anos? Não. A partir do momento do meu conhecimento daquele vício oculto, eu parto para os prazos. Então, a gente pode até atingir aí para 20 anos, né? Mas, mesmo assim, as pessoas ainda ficam presas nos 5. Nem sabem dos seus 10 sempre. Ou dos 20. Justamente. Né? Ficam presos nos 5. E aí é o mito, né, que está na cabeça de quem comprou, de quem está ali esperando a coisa acontecer de braço cruzado. E perfeita outra colocação do Wagner, que também é importante colocar, que para tudo existe normas, né? E prazos também. Nós temos até prazo para aquela colocação de PU nas janelas. Opa, aquilo tem um prazo também, né? Qual é a validade daquela situação? Então, por isso que também você coloca isso... É menos que um miojo. Justamente. Às vezes é tão simples, né? Para evitar realmente um problema. Então, é isso. Tudo tem prazo, né? Os prazos
casos são judiciais, e isso pode variar cada caso, né, relevante, estudando realmente a forma jurídica de como você vai aplicar judicialmente aquela situação. E aí a gente vê, né, a consequência disso é que o que a gente que trabalha nessa área recebe muitas vezes é aquela solicitação para se fazer um laudo de garantia faltando 2 meses para completar 5 anos. E aí tu vai ver o histórico do condomínio, não tem manutenção, não tem nenhum chamado para construtor, o condomínio ele não tem nenhuma materialidade para se cobrar, né, esses problemas aí que surgiram. Então isso acaba prejudicando muito e as pessoas muitas vezes não conseguem entender, né, que lá isso tem que começar vir lá do início, né? Desde que o prédio foi entregue, esse acompanhamento. Porque não tem como tu chegar para a construtora reclamar de um problema que surgiu no 1º ano, né? Perto do 5º ano. Não faz sentido, porque aquele problema ele já evoluiu tanto, né? Que fica complicado até para a construtora, né? Então, a gente precisa entender os lados e passar isso para os moradores também, para que eles entendam. E juridicamente é importante também falar que esse descuido, né, esse desleixo está muito ligado aí ao síndico também, que não é profissional, né? Também aquele síndico que não sabe realmente que tem que cumprir essa manutenção. E aí ele responde justamente no seu CPF pela falta de ter colocado o condomínio dentro de uma manutenção que era preventiva e não foi feito. Então essa responsabilidade tem que se cuidar também, que ele é do síndico sim, né? Como eu falei, nós temos lá o artigo 1358, que é dever do síndico cuidar, né, diligenciar essas áreas comuns. Então ele tem o dever de cuidar e guardar, né? Então realmente responde justamente por isso. Deixou de fazer as manutenções preventivas quando eram necessárias, um condomínio, uma hora a conta vai chegar. E essa conta é cara, essa manutenção preventiva, ela é necessária, né? Senão, de repente, se torna daí eu acho muito que mais vem caro. onde o tema, lá que a Janaína comentou, né? Que na primeira assembleia da instalação do condomínio não existe na previsão orçamentária um valor redestinado à manutenção predial. Não existe um planejamento, né, Thiago? Eu defendo muito nos condomínios que eu atendo que além do fundo de reserva, existe um fundo de obra fixo, porque isso evita rateios e evita sustos demasiados dentro da necessidade da manutenção preventiva e corretiva. Mas isso, Thiago, isso é uma gestão ideal, né? Que muitas das vezes não acontece em condomínio. Por que não acontece em condomínio? Porque eles não estão preocupados em pagar a manutenção preventiva. Eles estão preocupados quando der realmente o problema. E esse problema geralmente acontece, né? E também já foi motivo de falas aqui. Quais são os níveis, né? Às vezes tudo se começa pelo último andar, né? E às vezes acontece pelo primeiro andar. Então há esses problemas, né? Então a manutenção preventiva ela é necessária justamente porque o gasto é menor, né? Do que você depois deixar essa situação se tomar um volume e os gastos, né? Com advogado, com laudos periciais, com um judiciário também, que não é barato. E aí você torna tudo muito mais moroso e mais caro, né? Então não deve acontecer isso, né? Quando realmente o condomínio deixa de agir, né? Ele passa então a deixar o problema para a engenharia e juridicamente. Porque a falta de agir na parte técnica, na parte de gestão, ela vai ter que ser contratado profissionais para levar isso de um modo judicial ou realmente, em uma situação de problemas entre vizinhos, a responsabilidade de infiltração, que era pequena, passa a ser do condomínio. Então isso é muito importante também. Quando o condomínio deixa de agir, deixa de ser técnico e passa a ser profissionais. Então aí profissional de engenharia e profissional daí jurídico, né, para poder atacar essas frentes também. E o grande problema também está principalmente nesses serviços que os condôminos julgam que sejam simples, né? Por exemplo, uma impermeabilização de reservatório com um produto inadequado, ele pode se tornar tóxico, né, para as pessoas. Então esses trabalhos, que geralmente eles julgam menores e que às vezes não há necessidade de um acompanhamento, às vezes pode se tornar muito sério. Ô Wagner, esse exemplo que tu trouxe é algo que nem estava na pauta, mas precisa ser falado. Você, morador, você entendeu o que o Wagner falou agora? Que numa situação dessa, de uma impermeabilização de reservatórios, feita, sabe-se lá Deus com quem, porque eu não sei quem fez, eu sei o CNPJ lá, mas não é o CNPJ específico para esse fim, não foi contratado pela gestão atual, foi pago pela gestão atual, mas os moradores lavaram as mãos, porque eles querem, nesse caso foi pelo mais barato. Vocês viram o que o engenheiro falou aqui, o que pode ocasionar? Inclusive...
Isso se torna prejudicial à saúde, né? Inclusive, né? Então, cada serviço mal executado, né? Às vezes, aparentemente muito simples, pode se tornar um problema muito sério, né? Por exemplo, com impermeabilizações, telhado, que às vezes eles julgam os reparos paliativos, isso né, acontecendo uma infiltração. Já vi casos onde, por exemplo, se infiltrou num apartamento onde danificou todos os móveis do apartamento e o condomínio teve que arcar, né? E o valor foi muito alto, se tornou oneroso. Um trabalho de baixo custo se tornou muito oneroso. Uhum. Mas esse eu acredito que seja um dos grandes problemas nos condomínios. A contratação pelo menor preço, por um profissional não capacitado, por empresa não especializada e sem supervisão técnica. Então a gente envolve aí NBR 15575 e 16280, que estabelece que o condomínio contrate esses profissionais e contrate empresas que estejam dentro do perfil da obra, né? E aí é onde vem aquela questão. Quem paga, ou quem decide a pagar a conta é a Assembleia. E aí a Assembleia muitas vezes segue para o mais barato. E aí a manutenção preventiva, corretiva, ela se torna cíclica, ela se torna repetitiva, reincidente e cara. E aí eu digo também assim para vocês até entender essa responsabilização, né? O síndico também não pode ser aquele segurador universal. Né? Aquilo que realmente tudo ele tem que fazer, tem que agir. Ele só não pode ser espectador do problema, né? Você tomar uma expectativa e cruzar os braços e não fazer. Então, realmente, esses problemas que vão trazendo, né? Vocês em relação até... Porque quem busca primeiro o engenheiro é o síndico que tem uma informação de algum problema. Então, temos que laudar esse condomínio. E isso, o síndico não pode ser um espectador. Não pode cruzar os braços para os problemas que estão enfrentando, né? Então, aí que se torna caro as coisas. Você vai deixando as coisas acontecer. Então, como o Wagner falou, de uma pequena infiltração, pode-se trazer uma grande condenação. Né? Então, exatamente. Isso é importante também levar, né? E aí vai do síndico também, primeiro ter conhecimento disso, né? Porque não é todo síndico que tem. E a gente vê acontecer muito de os próprios síndicos sugerirem, muitas vezes, fazer com mão de obra que não é especializada, ou fazer com o próprio zelador do condomínio, chamar um pedreiro. Então, aí parte a questão primeiro da capacitação do síndico, né? De ele saber, primeiro, qual a responsabilidade dele sobre tudo isso. Segundo, que existe norma técnica, né? Que especifica quais serviços precisam ser feitos por empresa especializada, quais podem ser feitos pela própria equipe local do condomínio. Então, tudo isso o síndico tem que ter um conhecimento básico para ele poder embasar e defender essa ideia na Assembleia, né? Porque se o síndico, que é a pessoa que está ali para comandar, não souber direcionar os moradores nesse sentido, não vai dar certo, né? Então, eles vão justamente votar pelo mais barato porque eles não têm o conhecimento das obrigações. Perfeita colocação, Débora, até também para corroborar com a tua ideia e da prática, né, que a gente vivencia isso hoje em condomínios, que eu digo que é sempre importante o profissional, né, capacitado estar respondendo no condomínio também, né? Tanto na parte da engenharia, jurídico, justamente porque o que a gente vê hoje em condomínio vamos contratar uma pintura, hoje uma pintura, prédios MRV, né? 1.800.000, gigantesco o valor para fazer essa obra. Eles não querem contratar, às vezes, um engenheiro particular do condomínio para acompanhar isso. E hoje eu vejo quão importante é um profissional contratado pelo condomínio mesmo, para cuidar realmente da medição, né? Fiscalização. Eu digo muito importante. Ainda mais, doutor André, que o engenheiro ele deve ir antes da contratação. Porque senão cada empreiteira vai designar a obra ao seu bel prazer ou à sua bel prática, né? Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e aí você tem a disparidade, por não há um escopo padrão ou uma avaliação do que tem que ser feito, né? Aí eu vou um pouquinho além. Eu gosto de trabalhar sempre com 3 engenheiros. O que lauda e faz o orçamento analítico. A Débora. O que executa. O Wagner. E o que fiscaliza. Eu. Quando a obra entende, quando os moradores entendem a necessidade dessas 3 visões da engenharia, não é à toa que eles estão os 3 aqui hoje, a obra sai perfeita, sai redonda, e mesmo assim tem incomodação, tá?
Porque se não tiver, alguma coisa está errado. Não é obra. E o clichê, não né, é Janaína? obra. Não é obra. E o clichê, na verdade, que a gente escuta então, mas se vamos já contratar para pintar, ele tem o engenheiro dele, né? Aí eu pego o gancho e digo, não, realmente, você falou tudo. Ele tem o engenheiro dele, né? E cada qual o profissional vai realmente cuidar da onde se recebe. Né? Não estou dizendo aqui, existe profissionais bons em qualquer área, né? Na advocacia não é diferente, na engenharia também não vai ser, mas que cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. Né? Então tem que cuidar isso, não é engenheiro dele, né? Da empresa contratada. Agora, o condomínio tem que contratar o seu. É importante, e até o Thiago falou isso, é justamente antes de qualquer contratação, contratem um engenheiro primeiro, né? A Janina sempre faz isso, fazer o laudo primeiro, né? Uma inspeção, como é que está, para depois partir. E aí a gente vem também com aquela importância que eu acho muito, muito legal, é você levar aquele GUT, né, para dentro do condomínio, né? Então, gravidade, urgência, tendência, isso é importante. Qual é a área que eu vou atacar primeiro, né? Então, você dá essa segurança jurídica até para uma empresa não querer cobrar demais antes e depois abandonar a obra. Como é que fica isso? Então, pagar dentro de um cronograma físico-financeiro da obra e isso acompanhado pelo engenheiro contratado do condomínio, né? Isso é importantíssimo. E essa questão da fiscalização, eu não vejo nem tanto pela questão de, porque tem muita gente que fala, tá, mas a gente não confia na empresa que a gente vai contratar. Não é nem isso a questão. Pode ser também, claro, mas eu vejo muito também de discussões técnicas que surgem, por exemplo, durante a obra, né? Então, tu ter uma pessoa ali, o síndico não vai saber discutir tecnicamente com a empresa porque ele não tem capacidade técnica para isso, salvo se ele for engenheiro, mas aí é outra coisa, né? Mas é importante o condomínio ter um braço técnico para poder ali surgir um imprevisto durante a obra. A gente sabe que isso acontece, né? Pode acontecer, obras são complexas, principalmente obra de fachada, obra de estrutura. Então, como que o síndico vai avaliar, né, se realmente aquilo ali faz sentido ou dar uma opinião técnica até em questões não de validação, mas de discussão mesmo, né? Se ele não tem alguém técnico ali habilitado e capacitado para auxiliar ele nesse sentido, né? E facilita muito, Débora, na hora de o jurídico entrar com a ação. Né? Quando você já tem um laudo muito bem feito, um laudo bem elaborado, isso já se tranquiliza, né, para o advogado que vai entrar com um embasamento técnico e também corroborado com as ideias, né, e de um técnico também. Então, isso é importante também, até eu digo que nós participamos disso e já entrou no meu currículo, né, essa situação de ter um assistente técnico. Também, né, dentro dessa área de vícios construtivos, ter um assistente técnico contratado pelo condomínio, um engenheiro. Né? Nós tivemos a importância de levar, às vezes o técnico se conversa. O perito vai conversar com quem? Com quem realmente é engenheiro. Vai deixar realmente, às vezes, o jurídico de lado para conversar tecnicamente, a linguagem é outra. Eu vou cuidar do processo. Né? Então, isso também nos dá uma garantia gigantesca para ter uma procedência da ação muito bem mais adiantada lá na frente. Isso é legal. Talvez o problema não seja só o financeiro, né? A falta de cultura dentro dos condomínios, os condôminos, os moradores, às vezes por falta de tempo, por falta de vontade, por, enfim, N motivos, eles não têm o conhecimento da complexidade de uma estrutura. Porque aqui nós estamos falando de estruturas, né? Da estrutura hidráulica, de todas as estruturas que tem dentro de uma edificação. E as pessoas não têm ideia do que acontece ali, né? É muito interessante isso aqui, que foi dito aqui na mesa agora, porque assim, manutenção não é gasto. Manutenção é proteção patrimonial, proteção de saúde, proteção de segurança. Então é interessante mesmo isso, porque a proteção, a prevenção custa menos do que a correção. Então mantenha o seu condomínio bem manutenido. Tiago, quando chega com um laudo assim, com um orçamento e a pessoa responde, mas isso nunca aconteceu aqui. Bom, mas para que tudo aconteça, sempre tem a primeira vez. E principalmente dentro da construção civil, dentro das edificações e dos condomínios, existem os vícios ocultos, a qual, consequentemente, pode estourar de uma hora para outra um sistema de hidráulica, um sistema de esgoto, né, a parte de gás. Então, o que não aconteceu ontem pode acontecer hoje sim. Débora, tem um mito muito grande que as pessoas, né? E é o mito que o Wagner falou lá no começo, que as pessoas têm na cabeça, eu comprei um imóvel num prédio novo, então eu não preciso fazer manutenção durante 5 anos.
Na verdade, precisa muito fazer manutenção, porque ela é um dos requisitos para se conseguir a garantia da construtora, né? Porque os sistemas ali da edificação, eles já começam a se desgastar desde o início. Então, a manutenção, ela precisa estar prevista desde o início. Wagner, quando a gente leva um orçamento, assim, ou um laudo já com orçamento, e eles olham para aquilo e falam assim, não, essa obra pode esperar. Isso, na verdade, é um grande mito, né? Nem sempre é possível aguardar para realizar o trabalho. Muitas vezes isso pode acontecer, por exemplo, numa situação estrutural, né, onde pode se tornar emergencial. Estrutural sempre é emergencial, né, a gente passa muito sobre isso, né. Problemas como, por exemplo, de impermeabilização, entre outros, isso vai agravando, né, e onerando muito mais o condomínio. Então, nem sempre realmente é possível esperar, às vezes é realmente emergencial e precisa ser executado. Telhado, impermeabilização, estrutural e reservatórios não pode esperar. Não só isso, né? Existem também sistemas elétricos, como por exemplo, né? Que é muito, e isso é muito pouco visto, né? Pelos condôminos sobre essa situação. Sistemas hidráulicos, né? Quando não feita uma manutenção, eles podem se tornar um agente muito sério, né? Já aconteceu casos, por exemplo, de estourar uma caixa de água, né, onde acontece uma tragédia muito grande, né? Então, realmente, tem situações que não é possível aguardar e precisa, de fato, ser feito a manutenção urgentemente e, por isso, da reserva do condomínio. Doutor Andrigo, e o mito que a construtora resolve tudo? Realmente, o condomínio, na verdade, não pode trocar provas, né, por promessa verbal. Então, na verdade, ele é um mito que a construtora tem que resolver tudo. Na verdade, o que tem que fazer? Abrir os chamados por cada situação ocorrida dentro do condomínio para poder realmente criar notificações extrajudiciais para futuramente se buscar, caso realmente aí a construtora não o faça, judicialmente. Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um dos nossos convidados aqui da mesa. Qual dessas frases que foi falado aqui, dos mitos, né? O prédio é novo, nunca aconteceu antes, a construtora resolve tudo, essa obra pode esperar. Tem também mais outras, tipo o exagero do síndico, o engenheiro está querendo ganhar nessa obra, sempre foi assim. Qual mais assusta vocês, Thiago? Meu marido é pedreiro. Essa é muito comum. Muito comum porque o síndico tem a consciência de que precisa contratar um profissional técnico para laudar, para acompanhar. E aí vem a senhorinha lá no meio da assembleia, mas meu marido é pedreiro, ele pode fazer isso. Então a gente vê o quão que, né, a gente diz que o brasileiro faz um pouco de tudo. Ele é médico, ele é jogador de futebol, ele é técnico. Multifacetado. Né, constrói, então, né? Então esse é o problema que eu vejo muitas vezes. Isso quando eu comecei com a empresa, né, era pior. Né? Quando entrou o NBR 6280 e as pessoas tinham que contratar um engenheiro para assinar uma RT, para trocar o piso do banheiro, elas achavam um absurdo. No meu caso, eu acredito que fazer o mais barato, né? Isso realmente me preocupa, né? Porque nem sempre né, o mais barato que vai... Né? Geralmente, o mais barato sempre dá dor de cabeça pelo que a gente tem acompanhado, né? Quando se tem muita diferença de valores, né? Então, pelo mais barato, isso, pelo que eu tenho acompanhado, tem melhorado muito, mas ainda tem muitos condomínios com esse pensamento e isso me assusta muito. Sabe, Wagner, que eu acho que isso tem melhorado muito devido à capacitação dos síndicos, e quando os síndicos vão levar essas opções para a Assembleia, desses orçamentos, elas já vão com empresas conhecidas, com empresas referendadas pelo jurídico, que daí já vem com CNDs. Hoje, eu aprendi isso com vocês, inclusive, que quando eu vou chamar uma obra, aprendi com a engenharia, junto com a assessoria jurídica, a fazer editais. Né, com aqueles orçamentos que o Rodrigo aqui, marido da Débora, é muito dedicado a fazer, aqueles orçamentos analíticos dele, que as empresas, a maioria não gosta odeia quando a gente entrega aquilo, né? Então são orçamentos bem feitos, essas diferenças não se tornam tão discrepantes. Com certeza, com acompanhamento de engenheiro muda completamente. Débora, qual que te assusta mais?
Vamos discutir primeiro a reforma do salão de festas, reforma do hall de entrada. Os moradores têm muita dificuldade de enxergar, né, a questão das prioridades. Então, prioridade para eles, muitas vezes, é o salão de festa, porque eles vão fazer o aniversário do filho deles lá. Então, eles não pensam, e também, muitas vezes, por falta de informação, como a gente estava discutindo aqui, o que é mais grave, né? A estrutura, o que não pode esperar? Então, estrutura, impermeabilização, a questão elétrica, que inclusive pode causar incêndio. E as pessoas realmente não têm esse conhecimento, o síndico muitas vezes não se impõe também, né, para sinalizar isso para o condomínio. E muitas vezes a gente chega em condomínios onde o hall de entrada é lindo, o salão de festa é lindo, e a estrutura está desabando, né? Então, isso é algo que me assusta muito. E sendo que o sistema elétrico ele é orientado por engenheiros eletricistas, não somos nem nós, que se faça uma revisão de todo o cabeamento a cada 10 anos, por atualizações de norma. Então, tipo, um prédio que tem 50, 40 anos já deveria ter passado pelo menos por 4 revisões de elétrica. Troca de cabeamento, disjuntores, porque o eletrodoméstico de 1900 lá vai Guaraná de rolha é bem diferente de hoje. E isso começa a gerar sobrecargas. Não tivemos ainda grandes problemas na nossa região, mas no Brasil tem-se muito problemas com essa questão das cargas elétricas. Não me candidatei à reeleição num condomínio que todos vocês visitaram. É um condomínio que fica numa praia lindíssima aqui de Florianópolis, que todas são lindas, né? Todos vocês. Que lá tinha fio daquele que era com pano, com tecido. Aquele dos 15 centímetros? Não. Outro. Aquele das casinhas. Sim, sim. Sim. E eu não me candidatei à reeleição porque eles não quiseram fazer uma revisão na elétrica. E eu disse, não, aqui eu não... Eu tomei essa postura, eu não vou me candidatar à reeleição porque vocês estão... Eu não quero assumir esse risco. Se todos os síndicos atuassem dessa forma, a gente não veria tanto absurdo, né? Só que sempre tem alguém que aceita, infelizmente, né? Sabe o que mais me deixa triste, Débora? Porque eu ainda recebo alguns documentos desse condomínio, por causa do e-mail, essas coisas, né? E eu recebi a ata da última AGO deles, a discussão foi a mesma, em torno da mesma coisa, o síndico que está lá está passando pelo mesmo problema, então, assim, não é uma questão de gestão, é uma questão de conscientização do morador, né? Estão há 3 gestões... Há 3 síndicos, desses 3 síndicos, todos os 3 síndicos passaram por 2 gestões cada um, e então eles estão há 6 anos brigando contra a avaliação dos síndicos, né, de fazer essa vistoria elétrica e eles não querem. É achar que todo vício construtivo se resolve com a boa vontade. Juridicamente, na verdade, ele resolve-se, né, com provas, notificações e responsabilidade. Então, isso que realmente me assusta, né, em condomínios, achar que realmente sem nenhuma prova, sem uma notificação, vai ter então o direito de cobrar da construtora ou qualquer outro vício, né, que se apresenta com a boa vontade da construtora. Este programa é produzido pela Síndicos do Brasil, Gente Produções e Cunha Moraes Banca de Advogados. E agora, aqui na nossa mesa, a participação especial do Dr. Gustavo Camacho, uma das grandes referências em direito imobiliário e condominial de Santa Catarina. Professor de pós-graduação, palestrante, especialista na área, possui ampla atuação junto às entidades do setor condominial e imobiliário, trazendo uma importante visão jurídica sobre a responsabilidade, prevenção e gestão condominial. Mas você sabe identificar o problema da sua edificação? Caros engenheiros aqui dessa mesa, quando o problema avisa, como o problema avisa? Sempre o problema avisa? Bom, na maioria das vezes avisa, salvo em algumas situações estruturais, principalmente, que são muito abruptas, né? Mas a grande maioria das vezes avisa e é justamente por isso que existe a manutenção preventiva. E o que está dentro da manutenção preventiva? As inspeções. Então, tem muita gente que acha que manutenção preventiva é só o ato de se fazer a manutenção, o reparo. Mas não, as inspeções também fazem parte. Por quê? Porque é através das inspeções que a gente consegue verificar os sinais, né? Se tem algum sistema que já está com a sua vida útil ali perto de acabar, se tem algum problema iminente ou perto de acontecer. Então, se a gente fizer esse acompanhamento periódico, através desses sintomas, a gente consegue sim prever problemas que podem vir a acontecer lá na frente e esse reparo vai sair muito mais barato, porque a gente vai pegar como uma doença em estágio inicial. Então, se tu tratar um câncer, por exemplo, em estágio inicial, é muito mais fácil a cura
né? Vai custar muito menos do que tu pegar um câncer em estágio avançado que muitas vezes não tem cura. Então, é a mesma lógica que a gente usa para as edificações. Então, as inspeções, elas são extremamente importantes, necessárias, para que a gente justamente consiga identificar esses problemas em estágio inicial e para que o condomínio consiga economizar nesse sentido, não ter que atacar lá quando o prédio já está, né, bem deteriorado e causando já risco também às pessoas, né? E também por ordem de prioridade, né? A inspeção predial ela vai pontuar o grau de urgência de cada situação para que o condomínio se planeje e consiga executar todas as etapas. E eu digo sempre que a construção, ela fala com você, né? O síndico que acompanha a conta de água vai saber quando ocorrer uma possível situação de vazamento que precise de uma obra hidráulica, né? Quando há infiltrações, as paredes elas vão ter sintomas. Não ignorar os sintomas, não dar tchau. Eu digo que se você passa uma vez e você não olha, não verifica qual o problema, na segunda, na terceira, tu dá tchau, já virou de casa. Então, não dá para ignorar os sintomas que as manifestações patológicas apresentam para condôminos, moradores, transeuntes, né? Tanto que muitas vezes, quando eu faço vistoria em algumas obras, independente de ser só pintura, se eu vejo alguma infiltração, eu já mando para o síndico. Olha, tá tendo um problema aqui. Para que isso não seja ignorado. Porque um sintoma ignorado é uma patologia que aumenta, é um custo que aumenta. Sabe o que eu fico impressionado? A gente costuma fazer manutenção no nosso carro. Ele não vai durar para sempre. A edificação também não vai durar para sempre. E aí é que entra a grande questão. As edificações, as unidades autônomas, sejam em condomínios horizontais ou verticais, elas costumeiramente têm um valor agregado maior do que o nosso carro, mas a gente privilegia o nosso veículo em detrimento das edificações, que tem uma perenidade muito maior do que os veículos que são trocados de maneira recorrente. E o que é importante dentro dessa análise? Primeiro, quando a gente está tratando de uma edificação nova, é muito mais fácil, porque a incorporadora ela nos dá o manual de uso e operação, ela nos dá o plano de manutenções preventivas e preditivas da edificação, então a gente consegue seguir um histórico mais adequado de periodicidade e realização das manutenções. Agora, edificações mais antigas é onde entra a grande inteligência do gestor, entendendo que por vezes ele o empreendimento nunca recepcionou um manual de uso e operação e nunca teve um plano de manutenções preventivas e preditivas. Simplesmente vai fazendo as coisas conforme elas vão estragando. Isso é péssimo, porque o custo ele é muito maior e o risco também de algum acidente ele aumenta. Então, é fundamental, como a Débora mencionou ali, a elaboração de uma inspeção predial. O edifício é como se fosse um corpo humano, tem sistemas, subsistemas que demandam essa análise específica. E a gente tem norma técnica para isso. Então a gente começa com a 15575, que estabelece a vida útil projetada de cada um dos sistemas e subsistemas. Só que aquela vida útil projetada ela somente vai ser atingida caso as manutenções preventivas e preditivas sejam realizadas. E digo mais, a NBR 16747, que é a norma de inspeção, ela possibilita que a anamnese daquela edificação seja realizada, entendendo todos os expedientes de manutenção que foram feitos ou foram negligenciados, as alterações de memorial descritivo que foram empreendidas naquele empreendimento e projetam a vida daquela gestão futura do empreendimento. Então, todo empreendimento, todo condomínio edilício, ele precisa ter uma previsão orçamentária, ordinária. Uma vez ao ano tem que ser feita a assembleia ordinária, artigo 1350. E como faço, na condição de gestor, uma assembleia geral ordinária, que eu vou definir a previsão orçamentária, se eu não sei a escala de prioridades que eu preciso executar de intervenções na edificação? Então, eu vou pensar só em manutenibilidade de piscina, lavação de fachada, repintura de fachada, que, aliás, sempre vem num momento inadequado, vem com chamada de capital quando deveria já ser arrecadado como manutenção preventiva e preditiva. Então, a inspeção ela entra nesse sentido, de projetar a vida futura daquele empreendimento. Principalmente a vida financeira, até porque é costumeiro, lógico, existem outras matrizes, mas a matriz Gucci é bastante utilizada, gravidade, urgência e tendência. Não adianta eu fazer uma manutenção num sistema ou num subsistema que demanda uma recuperação. De que adianta eu pintar... Seria o paliativo, né? A famosa gambiarra. De que adianta eu pintar a edificação se o revestimento argamassado ele não atende mais, não cumpre mais a sua função de garantir estanqueidade. Então, são esses elementos que são fundamentais no meu ponto de vista.
E é isso, Gustavo, que a gente estava conversando aqui, que está faltando para a educação dos moradores. Porque o objetivo aqui do Falas Condominiais é levar esse assunto para os moradores. Nós estamos aqui tratando diretamente com o morador. O morador ele precisa criar essa consciência, essa cultura, porque hoje já possuímos no mercado profissionais extremamente qualificados e está ficando recorrente esse assunto dentro dos condomínios. Basta ter um síndico qualificado, um jurídico. Tu estudou na graduação de Direito Condominial? Tinha cadeira de Direito Condominial? Não existe. Não existe. Nem vai existir. Não existe. Assim, Dr. Wander tem um projeto, né? Então, assim, é muito difícil. Na engenharia, vocês estudavam, assim, essa questão só condominial? Não. Então, hoje já existe, hoje já estamos falando sobre isso, estamos trazendo, agora precisa educar o morador. O morador precisa ter essa consciência para conseguir chegar nessa previsão orçamentária ideal, nessa gestão ideal, que não vai doer no bolso de uma vez só. Manutenção não é gasto, a questão é investimento. que eu penso, a questão além de investimento é valorização do seu imóvel, né? Porque quantas vezes você já teve algumas questões, as pessoas elas são um pouco interesseiras dentro do brasileiro, né? Ele puxa a sua sardinha, né? Eu estou querendo vender o imóvel, então vamos fazer a reforma da fachada, né? Por quê? A depreciação pela falta de manutenção, ela é real, né? A depreciação do imóvel, ela é iminente, ela é visível quando você tem a falta de manutenção. Porque muitas vezes, como a Débora já comentou, o salão de festa é lindo, etc., mas a minha vaga de garagem é no subsolo, né? E aí você entra, o subsolo tem viga aparente, tem aço aparente, então a depreciação do imóvel, ela acaba também gerando a desvalorização do imóvel. A curva de valorização de um imóvel novo, nos primeiros 5 anos, ela sobe de maneira exponencial. Depois, no 5º ano, ela chega no patamar máximo, ela começa uma curva descendente. Ela atinge um platô de equalização no 10º ano. Essa é a média de mercado. E aí, se essas manutenções não são realizadas de maneira adequada, de fato deprecia. Ela não se mantém estabilizada. Ela realmente deprecia. E quem faz esses protocolos todos é a gestão. Como eu falei anteriormente, para uma edificação nova é mais fácil. Agora, para uma edificação mais antiga, é complexo, porque, por vezes, o inspetor, o que ele vai fazer? Ele vai lá na edificação e se depara com diversos expedientes que foram negligenciados ao longo da vida pregressa daquele condomínio edilício em si. E aí você vai lá com uma sugestão de plano de manutenção, isso que vai custar muito dinheiro, porque a gente está falando não em manutenção, a gente está falando em recuperações. E a conta da recuperação ela é exponencialmente maior do que a da manutenção. Isso impacta de maneira direta porque vai implicar em chamada de capital. E ninguém quer botar a mão no bolso. Essa é a realidade. O fato é que é fundamental a realização desses expedientes, esses protocolos de manutenção recorrente para que não se chegue nesse perfil de degradação. E digo mais, por vezes a gente se depara com síndicos profissionais de mercado que pensam, vou utilizar esse empreendimento como o meu case de sucesso. Pega uma edificação altamente deteriorada, quero mudar esse empreendimento. Chega lá, não consegue fazer as alterações. Porque não é só uma responsabilidade do síndico, mas é uma corresponsabilidade de todos os condôminos. Quando chega lá no momento da assembleia de condomínio, da chamada de capital, ninguém quer botar a mão no bolso. Então, existe uma corresponsabilidade pelo estágio de degradação daquele empreendimento, pelo não atendimento de todos os planos de manutenções preventivas e preditivas que são especificados, pela não realização dos protocolos de documentação das alterações e intervenções que são feitas naquele determinado condomínio edilício. Então, a gente tem que ter isso em mente, que os condôminos, eles são solidariamente responsáveis e que no mundo condominial não existe case de sucesso para empreendimentos altamente deteriorados. Os condôminos, eles não são solidários, eles são os responsáveis. Eles são, porque o condomínio tem o CNPJ. Acho que o síndico queria os solidários. O condomínio, eu faço uma analogia a uma sociedade empresária. E vejam que interessante, o Brasil é o único país do mundo que utiliza a terminologia síndico. O resto são administradores. E síndico, ele se refere ao quê? Uma massa falida. A gestor de uma massa falida. E, não curiosamente, a gente tem, na verdade, o condomínio análogo a uma sociedade empresária falida, onde
o capital social subscrito é aportado mensalmente por cada um dos sócios condôminos para poder fazer a manutenção daquela massa falida, porque é uma massa falida. E a gente tem um CNPJ, só que não existe autonomia patrimonial diferente de uma sociedade empresária limitada, uma sociedade empresária anônima. Então, isso quer dizer que se algum evento acontece naquele empreendimento e gera um passivo e uma chamada de capital ou caixa existente daquele empreendimento não faz frente àquelas despesas, quem paga a conta? O condômino pode sofrer constrições patrimoniais para poder pagar essa conta. Então, é um fato. O condomínio é o condômino. Então, Gustavo, nessas questões aí, muito bem explanadas sobre condomínios mais antigos, nós temos, inclusive, né, Tiago, um case de sucesso, né, e que foi muito bem recebido pelos moradores, e eles apostaram em todas as obras que nós precisamos fazer, e fizemos, né, Tiago? Valorizou mais de 200% o imóvel. É aquela questão, um empreendimento onde, principalmente, analisando o valor, o que dá para fazer, que já via acontecer em mercado. Pega-se o metro quadrado médio da localidade onde se encontra estabelecido o empreendimento e leva-se, olha, o prédio do lado tem uma avaliação imobiliária de R$16 mil ao metro. Empreendimento novo ou empreendimento bem manutenido. O nosso tem uma avaliação média de R$9 mil ao metro. Então, a gente pega essa disparidade de metro quadrado e leva para a Assembleia. Olha, vocês vão investir R$1 milhão na recuperação do empreendimento. Vai sair uma cotização de acordo com a fração, de acordo com a quantidade de unidades autônomas, X. Então, se a gente pegar essa aplicação e colocar num fundo de investimento, vai render, sei lá, 1,5, rendendo bem. Se a gente aplicar no condomínio, as unidades de vocês vão ser trazidas ao patamar de valorização imobiliária da região, da localidade. Ou seja, vai render o dobro, o triplo de uma aplicação financeira. É uma forma de trazer argumentos factíveis e palpáveis para que as obras sejam aprovadas. A gente já viu isso acontecer na prática. Gustavo, e na situação em que se detecta o problema, se detecta as patologias, se leva para a Assembleia, o síndico leva para a Assembleia, faz tudo bonitinho, faz os orçamentos, faz o laudo, faz os orçamentos, leva para a Assembleia e a Assembleia não aprova. Bom. O que tu sugere que faça? Você, morador, que está passando por essa situação, que eu sei que você está, tem gente aí passando por essa situação, o condomínio vai precisar de obra e você não aprova a obra. A depender da tipologia de obra a ser executada, se forem obras que possam implicar em falhas de sistemas, enfim, que possam gerar danos materiais, danos morais, perda de vidas, qualquer coisa dessa natureza, é fundamental. E aí é onde entra a matriz Gucci, que eu vejo como um elemento interessante de gestão dos empreendimentos. Existem, como eu falei, outras matrizes, mas a matriz Gucci é algo que funciona. A análise sobre a possibilidade de renúncia, pelo fato de que aquela edificação se torna ingerenciável. E o fato é que se algum evento danoso vier a acontecer, a gente entra nos elementos da responsabilidade civil. Dano, nexo de causalidade, culpa decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. E ainda que se registre na ata da Assembleia que o síndico trouxe para deliberação, mas os condôminos não aprovaram a intervenção, se algum acidente acontecer, quem vai pagar esta conta, especialmente junto às repercussões criminais, é o síndico, que vai ter todo o seu patrimônio exposto. E vejam, às vezes a gente está falando de somas bastante interessantes. E ainda que o honorário que aquele condomínio pague mensalmente, por vezes, o mandato inteiro não cobre o viés de responsabilidade que aquilo vai implicar. Então, às vezes, vale a pena renunciar. Não cobre, porque o valor que se recebe hoje num honorário de sindicatura, ele não cobre nenhum laudo. Não cobre. Essa é a realidade dos honorários. Iguala com um acompanhamento de obra com o engenheiro. Exatamente. E aí a esfera patrimonial do síndico fica toda exposta. Tua conta bancária, teu veículo, teus bens imóveis eventualmente existentes. Então a conta vale a pena se expor a determinados riscos? Isso é interessante também, deixar aqui registrado para você, morador, quando você vai eleger um síndico, para você ter ideia de toda essa responsabilidade, que nós já falamos também em episódios anteriores, mas o Dr. Gustavo Camacho é a primeira vez que está aqui na mesa do Falas Condominiais. Quando você for eleger um síndico, é importante que o síndico tenha seguro, especializações, patrimônio, né? Porque ele vai responder.
Se tiver algum problema, ele vai responder. Claro, se tiver algum problema, ele vai responder, né, doutor Gustavo? Exatamente. Então, o seguro, até para o síndico se proteger, é interessante. E o que é mais interessante ainda é que tem uma empresa de sindicatura profissional que não seja um MEI, até porque MEI é absolutamente questionável nesse meio. Então, se a gente tem uma empresa de sindicatura, naturalmente não vai ser uma SA, um síndico não vai ser uma SA, muito pouco provável. Vai ser potencialmente uma sociedade empresária limitada, mas que pelo menos tem uma esfera patrimonial para poder responder. E o CPF do síndico, nessa condição, não fica diretamente exposto. Então, a gente tem uma esfera de responsabilidade desse CNPJ primeiro, que precisa ser exaurido para que aí, então, o síndico, pessoa física, administrador, seja responsabilizado. Então, e quando o problema chega na justiça, que o manual do síndico não é executado, que perde-se as garantias, daí vai para a justiça, o que se faz? Toda incorporação imobiliária, ela tem um fluxo existente. Então, rapidamente esse fluxo. Incorporador compra o terreno, elabora o executivo legal, obtém o alvará de construção, elabora o memorial de incorporação e inicia o processo de vendas. Quando inicia o processo de vendas, ela assume duas responsabilidades, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. A obrigação de fazer é concluir o empreendimento e expedir o habite. E depois a obrigação de dar, ela bifurca. Entrega de áreas comuns, entrega de áreas privativas. Quando ela vai fazer a entrega das áreas comuns, o síndico ele é chamado para poder fazer a inspeção daquela área comum do empreendimento e também é entregue ao síndico o manual de uso e operação, que, aliás, é elaborado com fundamentos da NBR 14037, que é a norma dos manuais, né? E ensina a incorporadora a elaborar os manuais. E, por vezes, esses manuais não estão adequados à 14037, e aí cabe a análise, não do síndico, mas o síndico assistido por um profissional técnico de engenharia, dizer, olha, esse manual aqui está fora de padronização. O que cabe ao síndico nesse momento é mandar notificação para a incorporadora. Olha, adeque o seu manual à NBR 14037, caso contrário, não tenho condições de cumpri-lo. Não tem condições de observá-lo. E a gente entra depois na NBR 15575, que mudou o jogo completamente dos protocolos de incorporação e construção civil. Então, essa norma é aplicável a partir do dia 19 de julho de 2013 a todos os empreendimentos que têm alvará de construção expedidos a partir desse momento. Essa conversa, anteriormente, era um pouquinho diferente, pelo fato de que hoje praticamente todos os empreendimentos já têm o seu alvará de construção posterior a 2013. A gente está falando aí de uma norma que tem praticamente 13 anos de existência. Então, dificilmente a gente vai ter uma edificação mais antiga. Mas, enfim, essa norma ela tem dois pontos importantes. É uma norma de desempenho e ela fala também de prazos de garantia. O desempenho... ele é a vida útil projetada, se encontra estabelecido na tabela C6. A tabela C6 ela estabelece a vida útil projetada de cada um dos sistemas e subsistemas. Então, a vida útil projetada que não pode ser confundida com garantia. A garantia era tratada na tabela D1, que aí tinha alguns prazos de garantia. Esta tabela gerou uma norma nova, que é a NBR 17170, que tem a sua aplicabilidade desde o dia 12 de junho de 2023, então, Dia dos Namorados. É para a gente lembrar aí, estamos próximos dos Dias dos Namorados, então a gente lembra a data de aniversário dessa norma. E aí, lá sim, estabelece alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, o marco temporal de incidência das garantias, a partir do habite. Segundo ponto, se a gente faz uma manutenção, uma reparação por conta de algum chamado aberto, acresce-se ou não o prazo de garantia. Tem lá estabelecido quais são os critérios de acréscimo de até 90 dias para os prazos de garantia em caso de substituição parcial de algum componente ou de algum sistema. E fala-se na tabela 2, essa da NBR 17170, de mais de 180 prazos de garantia aplicáveis aos componentes e aos subsistemas, sistemas daquele empreendimento. E para que as garantias sejam mantidas, é fundamental que aconteça a manutenção da edificação. E é onde entra o outro expediente fundamental que a incorporadora precisa entregar junto com o manual de uso e operação, o plano de manutenções daquele empreendimento, estabelecendo a periodicidade de realização daquelas intervenções, que tipo de profissional capacitado, especializado tem que fazer a intervenção e como se dá a forma de acondicionamento da documentação proveniente disso. E a gente tem isso na norma, no próprio item 7.2 da NBR 5674, trazendo exatamente como acondicionar. E hoje, as incorporadoras, elas entregam, por vezes, um sistema. Não vem mais aquele manual grandão, aquele calhamaço. Não. Hoje é um QR Code,
que você acessa até mesmo o aplicativo, e incorporadoras mais avançadas, o que elas fazem? Elas ficam com a base de dados e, ante a iminência do não atendimento daquele plano de manutenção, ela notifica já: síndico, você tem um prazo de manutenção para poder fazer daqui a 30 dias. Faça a manutenção e comprove que você fez a manutenção. E aí, se isso não acontece, ela já notifica de novo: você, síndico, perdeu o prazo de garantia daquele componente, daquele sistema ou daquele subsistema. Então, isso acontece de fato. A não realização dos expedientes de manutenção implica em mau uso daquela edificação. E aí é onde entra a necessidade do síndico fazer todos os expedientes de manutenção sob pena de perda da garantia. Isso é algo novo, né, Gustavo? Não. Da construtora notificar o síndico? Isso já é um expediente que vem sendo adotado há alguns anos já e agora vem ganhando corpo dentro do mercado de incorporação. Aqui em Florianópolis eu não conheço nenhuma. As montadoras de carro fazem. A estruturação dos processos de saque da incorporadora, ele perpassa por isso. E aí já tem aplicativos que fazem isso de maneira automatizada. É a defesa da própria incorporadora com relação às patologias construtivas, porque vamos pensar que diante de um sistema, a gente tem dois sistemas dentro de uma edificação nova. Um sistema de garantias e um sistema de responsabilidades. As garantias, de acordo com o NBR 17170, elas variam de 1, 3 ou 5 anos, a depender do componente ou do sistema daquela edificação. Então, quando a gente está dentro desse sistema da garantia, basta que a falha aconteça e aí cabe ao síndico chamar a incorporadora através do chamado conforme os requisitos lá no manual de uso e operação do empreendimento. A gente não pode chegar lá, fazer a intervenção e depois mandar a conta para a incorporadora, porque o que vai acontecer? A gente perde a garantia e rompe o nexo de causalidade com o processo construtivo da edificação. Então, esse é um ponto importante para nós. Então, diante de uma situação dessa natureza, o que implica para nós aconteceu a falha, abre-se chamado para a incorporadora tem, de acordo com o artigo 18 lá do Código de Defesa do Consumidor, 30 dias para poder fazer o atendimento do chamado, com exceção se for algo urgente. E aí a incorporadora é que vai determinar quais são as técnicas de intervenção para a reparação daquela patologia ou daquela falha. Agora a norma chama de falha, é o item que apresentou o defeito. Não cabe ao síndico ou algum morador, algum conselheiro determinar vai ser feito dessa forma. Não. É a incorporadora porque ela tem a anotação de responsabilidade técnica daquele empreendimento acerca da execução. Então, ela que vai determinar as técnicas de reparação que vão ser empregadas naquele momento. E aí ela faz uma análise. Ela pergunta, a primeira coisa é o seguinte: síndico, você fez as intervenções que eu determinei para você? Ah, pois é, não fiz. Ah, então eu não vou dar o atendimento porque você perdeu a garantia. Isso é a regra do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, lá do Código de Defesa do Consumidor. Mau uso daquela edificação. E a gente tem alguns elementos que levam a excludente de responsabilidade. Primeiro, o dano não existe. Quantos e quantos chamados a gente já se deparou na prática em que o síndico, até mesmo uma unidade autônoma, aciona o saque da incorporadora por conta de retorno de cheiro de esgoto. Aí vai lá o assistente técnico da incorporadora, chega lá, olha, mas não tem o sifão, não fez o selo mecânico. Vai lá, faz o sifão, acabou. Então, o dano não existe. É a regra do inciso 1 do artigo 14 do parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E também acontece, às vezes, patologias de natureza exógena, decorrentes de uma edificação lindeira, vizinha, também podem ocasionar isso e, principalmente, o grande ponto, a ausência de cumprimento dos expedientes de manutenção, preventivos e preditivos. Isso, de fato, leva à perda de garantia. E nada impede que a ausência de um expediente de manutenção, ela gere responsabilidade da incorporadora. Mas aí a gente tem que entrar no outro cenário, que é o cenário da responsabilidade, onde nós vamos identificar a responsabilidade civil da incorporadora. E a responsabilidade civil, ela pode chegar a até 10 anos. E a discussão é, 10 anos a contar de onde? Do habite? Da entrega da edificação ou do surgimento do fato, de acordo com o princípio da actio nata, do nascimento da obrigação. Não há consenso ainda dentro da doutrina e da jurisprudência a esse respeito. O que tem sido uma tendência, a partir do momento da entrega daquele empreendimento, passa-se a contar o prazo de responsabilidade, mas isso não é algo consensado ainda. Então tem muita discussão a respeito desse assunto. Mas o fato é, a gente precisa analisar os requisitos da responsabilidade civil, artigos 186 e 927 do Código Civil. Dano, nexo de causalidade, culpa decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. O dano é fácil. A gente vai lá, tem aqui uma manifestação patológica, precisamos descobrir qual é a patologia que dá origem a essa manifestação.
E se essa patologia ela tem origem, tem nexo de causalidade com o processo construtivo. Se ela é endógena, decorrente de uma falha de projeto, uma falha de algum componente, uma falha de execução, que representa mais de 80% das falhas que a gente verifica aí no mercado, estabelecendo esse nexo. E aí identificando quais foram ou qual foi a boa prática de engenharia que não foi observada de acordo com as normas técnicas. Isso fica documentado. E aí notifica-se a incorporadora para que a incorporadora, de fato, diga, olha, mesmo diante dessa comprovação aqui, você não vai me atender? Em que pese as manutenções não tenham sido feitas? Aí o laudo vai conseguir dizer que, às vezes, a ausência de manutenção, a patologia se manifestaria independentemente da manutenção. E aí nada mais do que um laudo técnico, vocês podem dizer melhor do que eu, um laudo técnico de engenharia pode dizer isso para nós, se era uma falha endógena ou se era uma falha decorrente da ausência de manutenção causada por mau uso da edificação, e às vezes é os dois. E às vezes acontece uma degradação maior daquela patologia já instalada lá pela falta de manutenção, e aí existe uma concorrência de culpas, mas isso é muito difícil precisar, né? Se você, morador, tudo isso que você ouviu aqui faz sentido para você, pegue esse recorte ou até o episódio inteiro, envia lá para o grupo do WhatsApp do seu condomínio, onde estão tendo várias discussões acerca desses assuntos, e envie esse vídeo para eles ter ideia do que é a vida real e ideal para dentro dos condomínios, do que estamos falando, dessa questão de gestão de manutenção, das manutenções, quais os problemas de infiltração que nós estamos trazendo aqui. Isso vai fazer algumas pessoas refletirem sobre o posicionamento delas e trazer melhor qualidade de vida para vocês dentro de um condomínio. Então, moradores, eu acho que vocês conseguiram entender aqui tudo. Se vocês assistiram esse podcast inteirinho, vocês vão conseguir entender a necessidade da manutenção, da previsão orçamentária para a manutenção e de cumprir todo o manual que é entregue pelas incorporadoras. E não só estou falando de condomínios novos, mas também de condomínios antigos, a importância das manutenções e de revitalização de todos os sistemas prediais. Eu vou passar agora para os nossos convidados, para eles deixar uma mensagem final aqui, para completar uma frase, tipo, meio que um jogralzinho assim, sabe? Wagner, o morador que entende a importância da manutenção... Ele tem uma valorização do seu imóvel. Débora, o morador que entende a importância da manutenção... Ele é inteligente, porque ele vai contribuir com a sua saúde, com a sua segurança e também com o bolso dele, né? Porque a gente sabe que as manutenções, principalmente feitas preventivamente, elas são muito mais baratas e também valorizam o patrimônio. Gustavo, o morador que entende a importância da manutenção predial, Ele garante a boa usabilidade da edificação e também a manutenção do valor do seu patrimônio, porque, caso contrário, o patrimônio dele vai depreciar além das métricas de mercado. Vai. Tu quer ou tu não quer responder? Não, pode, manda. Tiago, o morador que entende a importância da manutenção, Ele é um morador, ele é um condômino diferenciado, que consequentemente ele vai auxiliar dentro de toda os moradores, né, os proprietários, os condôminos, a fazer com que o imóvel e que as garantias preventivas, principalmente as preventivas, elas sejam executadas e administradas, né, defendidas de uma forma melhor e não ser um voto vencido nos 2/3 da Assembleia. E ele acaba ficando colaborativo, né, dentro do condomínio. Para a gestão é essencial isso, porque para com aquele conflito, né, e as pessoas entendem e vão fazer o melhor para o condomínio e as garantias e os prazos de vida útil dos sistemas, né? Gustavo, é um prazer tê-lo aqui na nossa mesa aqui do Falas Condominiais, sempre para trazer para os moradores essas informações, e a gente sabe que tu palestra muito sobre esse assunto e traz à luz dessas necessidades que os condôminos precisam ter ciência. Jana, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É bem importante que tanto os atores do mercado condominial, assim como os próprios condôminos e moradores entendam principalmente a importância da manutenção das edificações, dos problemas que podem sobrevir da ausência de realização desses expedientes, e até porque as pessoas moram em condomínio, de modo geral. As pessoas vivem em condomínio. A vida das cidades acontece dentro dos empreendimentos, seja para moradia, seja para trabalhar. Então, a vida acontece dentro desses ambientes e esses ambientes têm que ser bons.
Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos os presentes nessa mesa, todos que participaram. O doutor Andrigo não está mais aqui, mas participou aqui uma boa parte aqui do nosso podcast. Aqui nessa mesa nós ouvimos muito sobre manutenção predial. Trouxemos aqui especialistas, que cada um deu seu ponto de vista, cada um falou da sua vivência, inclusive, né? E no fundo, nós não estamos falando só sobre concreto, não só sobre estrutura, não só sobre fachada, não só sobre responsabilidade. Nós estamos falando sobre decisões que pessoas tomam em assembleias. Não adianta você comprar um apartamento, mesmo que novo, mesmo que antes de entregar o apartamento, lá na planta, e quando você receber esse apartamento, não saber como agir. Você precisa ter conhecimento de como fazer essa manutenção, do que exigir do seu síndico. Para isso, vem com a gente, vem aqui para Falas Condominiais, assista o episódio completo, está no YouTube, está no Spotify e os recortes no Instagram e também tem shorts lá no YouTube. E quanto mais você compartilhar com seus vizinhos, mais vai fazer sentido isso e as pessoas vão tomar consciência da necessidade da manutenção preventiva. Manutenção preventiva não é gasto, é investimento. E assim você vai poder decidir como morar. O seu bem viver, o seu bem morar depende disso.